No dia 26 de maio de 2025, eu estive no Cefet RJ, uma escola técnica pública federal, onde estudei no ensino médio. Localizada no Maracanã, foi o lugar escolhido para uma realização de oficina de contrapartida para o edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital de chamada emergencial Apoio à Distribuição de Obras Audiovisuais da Lei Paulo Gustavo. Tem mais 2 curtas. Sabe a diferença de curta-metragem para longa-metragem? Não é muito difícil, né? O nome já diz, né? Os temas debatidos foram a realização de documentário e curtas-metragens inspirados em fatos reais. Ela realmente existe, de verdade. Os alunos e professores participaram bastante. Inclusive, estavam na mesa a professora Ana Paula Lopes e o ex-aluno e ator Cleiton Borges. Eles ajudaram a tirar dúvidas sobre o fazer arte e a profissão de ser artista. E quando a gente vai pro cinema atrás das câmeras, a gente pode errar, a gente pode acertar, a gente pode fazer de novo, a gente pode regravar. A conversa foi bem livre. Após a exibição dos filmes, os assuntos foram guiados pelos interesses e dúvidas dos alunos e professores presentes na oficina. Aí isso eu achei muito legal, que a gente fica curioso do início ao final do filme. Aí só no final que a gente consegue descobrir como é a aparência, como ela é. A seguir, alguns trechos que registramos sobre essas falas. Eu fiquei emocionada, eu amei. Filme maravilhoso, muito lindo. Queria saber se essa ideia do roteiro foi tua, Alan. Você que queria, você que escreveu. Então, vocês perceberam que é uma história de alguém que está muito preocupado com a segurança, né? E aí vê nos tempos atuais aquela casa desatualizada, vamos dizer assim, precisando na cabeça dele, né? Precisando de mais segurança, precisando de grade elétrica, precisando de cachorros, câmeras. Então, essa ideia surgiu, esse ator que vocês viram, o Gato Larsen, que já é um senhor, ele me contou uma história, a gente já fez outros filmes juntos, ele me contou uma história de um cara que morava em Santa Teresa e que ele botou um sistema de segurança tão poderoso na casa dele e um dia caiu no chão e conseguiu ligar a tempo para ser atendido pelo SAMU, pela ambulância, só que a ambulância não conseguiu entrar, ele desmaiou em casa e a ambulância não conseguiu entrar de tanto sistema de segurança que tinha. Ele falou, eu estou te contando essa história, depois você faz o que quiser com isso, não sei se dá um filme. Eu falei, dá um filme. Aí a gente adaptou, só que como o curta-metragem geralmente não tem orçamento muito grande para botar policiais chegando, tiros, a gente acabou adaptando de uma forma um pouco mais singela, assim. O Cleiton e os amigos, que eram rapazes que jogavam bola ali na porta, na cabeça desse cara preconceituoso, né? Noiado com tanto programa que ele assistia de violência na rua e tal, achava que eles eram um perigo, quando na verdade tudo estava na cabeça dele, os garotos estavam só jogando bola. E aí começou a colocar uma fortaleza para se proteger e no fundo, talvez, se ele conseguisse pular para pegar a bola, ele conseguiria acenar e pedir ajuda, né? Porque a bola estava ali no campo de visão dele. Essa era mais ou menos a história. Então a gente brinca um pouco nesse filme com o gênero do suspense, do terror, um pouco, né? Mas na verdade é um drama. E esse cara sozinho, eu vi muitos comentários, é muito legal ouvir alguns comentários, não conversas soltas, mas comentários sobre o filme porque são curiosos, assim, tipo, ele não tinha filho? A velha era uma metáfora? Eu ouvi umas coisas assim. Mas algumas reações, porque assim, o público é sempre muito diferente, né, dependendo da idade e tal. Depois que o Alan falar, vou passar a bola aqui pro Cleiton contar um pouco também da experiência dele, porque ele foi meu aluno de teatro aqui, então para ele falar um pouco dessa experiência no teatro, para falar como foi para ele esse convite que eu chamei, foi a primeira experiência dele com o cinema, e depois a gente ainda foi apresentar também teve uma exibição lá no Botafogo, né, em Botafogo, sim. E ele participou desse evento. Então, acho que nem precisou tanto, né, Alan, de gravar várias vezes, acho que só foi naquele, vai, é isso e vai, pum, e foi. Então, foi uma experiência muito boa. Quando a Ana Paula me chamou, eu nem acreditei. Foi assim, foi de surpresa. Ainda levei o meu primo, o Miguel, o
Que é jogador de bola. Que é né? jogador de futebol, inclusive o tio dele é o Cláudio Adão, que jogou no Flamengo há muito tempo atrás. Aí... Que ele tá fazendo carreira, não tá? Tá, estudou no Pedro II e acho que joga no Vasco, se eu não me engano. E aí eu falei, eu vou levar o Miguel, que ele já tem... Eu não tenho nenhuma experiência com futebol. Ali só fui apenas um ator. Miguel que estava ali nos conduzindo, Miguel que não tem experiência nenhuma, meu primo não tem experiência nenhuma com cinema ou teatro, nunca fez. Eu que puxei ele de bola, eu chamei ele porque ele tinha mais experiência com futebol, né? Ana Paula queria alguém assim, o Alan queria assim, alguém no perfil dele. Aí eu falei, vambora, vem comigo. Agora a atriz que fez participação especial também vai contar da parte dela. Então, o Alan, eu fiz uma vez um longa sobre a Rádio Fluminense e eu fiz a narração da voz. Uma amiga TT, a TT usa TT Matos, né? TT Matos, ela me convidou porque, não sei se vocês já ouviram falar da Rádio Fluminense, que é uma rádio muito famosa lá em Niterói, e foi ali que eu conheci o Alan, porque ele me dirigiu. E a gente dali fez uma amizade. Quando ele foi fazer esse curta, ele precisava de atores, ele sabia que eu trabalhava com adolescentes, precisava de atores jovens. Aí eu fui ajudar ele com essa produção. E acabou que no final participei também, atuando como a moça que vende os doces, a mulher que vende os doces lá. Acabei entrando ali e tive essa participação, porque eu também sou atriz. E foi muito legal esse processo. E é muito bacana. Isso assim, tem uma coisa que é muito linda nesse filme, porque eu sou professora aqui do Cefet, levei alunos que hoje em dia, né, é ex-aluno, e o Alan também estudou aqui, entendeu? Então tem toda uma história aqui com a gente, com o Cefet, com a escola, né? São pessoas que têm lugares diferentes, eles foram alunos, eu sou professora, mas enfim, que também são das artes. Então acho que isso é muito legal, são gerações diferentes, somos de 3 gerações completamente bem diferentes, e é muito legal ter essa experiência. E até hoje a gente tem esse vínculo de amizade, né? Até hoje eu tenho o Cleiton vai nas peças, o Alan é meu amigo, enfim. Então isso é muito bacana também. Então eu acho que passa, né? Vai além do trabalho ali. E pra mim também é uma experiência diferente, porque quando eu era mais jovem, eu cheguei a fazer uns curtas na UF quando eu era estudante. E agora com o Alan também estudou na UF. E é isso, assim, é sempre um desafio, sempre uma coisa nova. Eu acho que é sempre muito legal. Até trazer hoje aqui pra vocês também. Tem alguém que queira trabalhar com arte futuramente? Alguém? Levanta bem a mão. 1, 2, 3. Muito tímidos, né? A Bárbara quer fazer os futuros cinema. artistas muito tímidos. Você quer trabalhar com o quê? 4. Música e você? Alan se firmou como cineasta. Todo mundo hoje em dia te conhece. Você é conhecido... Todo mundo no nosso mundo de cinema, né? No mundo do cinema, mas conhece. Vocês Porque podem googar depois lá e vocês vão ver os trabalhos Porque dele. diretores de cinema não são famosos. Quem sabe citar nome de diretor de cinema aqui, tirando os que vão ser cineastas? Diretor de cinema James Gunn, né? Ele fez ali. Brasileiros, vou recortar melhor. Brasileiros. Vão falar Walter Salles, que acabou de ganhar o Oscar, né? Outro que não seja Walter Salles. O do Salles é Qual? Mas ele acabou de ganhar o Oscar, por isso que vocês sabem. Senão vocês nem saberiam. Ou seja, pra você ser conhecido como diretor de cinema, você tem que ganhar um Oscar. A gente deu a entender que, sei lá, como a curta-metragem em torno de segurança, às vezes parte pra criminalidade. Eu queria saber se a moto, até os meus amigos achamos que ela ia ser assaltada. Eu queria saber se foi intencional aquilo ou não, ou foi só coincidência. Coincidência, assim, não fazia parte da produção a moto, mas foi escolhida o melhor take, né? Sabe que a gente filma mais de uma vez, a gente chama de take. E esse take foi interessante a moto passar, porque primeiro compôs o quadro, não deixou vazio, né? E segundo que hoje em dia muitos dos assaltos são com moto. Você passa uma moto... Poderia estar olhando também, né? Pra ver quem mora na casa e ver se a casa se curte e bate ou não. Quem olhar o motor? O motoqueiro, o pessoal pode passar lá, olhando a casa tá vazia. Tá vigiando. Se é boa pra invadir ou não. Mas não foi... É legal essas interpretações, né? Os filmes, a arte de forma geral, é bom quando é mais aberto para interpretações, né? Essa sua leitura foi interessante. Mas eu acho que também já é um pouco conduzida pela narrativa do filme, que já deixa todo mundo pensando, vai acontecer alguma coisa.
Aí passa uma moto. Pode falar. Você já pensou em fazer algum curta de terror? Terror barra suspense? Então, esse filme Esse filme é um suspense. eu passei pra vocês porque tem toda essa ligação, né, com os atores e tudo mais. Eu acho que funcionou muito porque o cinema de gênero comunica muito, né? O terror, a comédia. Quando a gente fala gênero, são esses... O terror, o suspense, mas não é muito a minha onda. Isso aqui foi uma experiência minha. O curta-metragem te dá essa liberdade. A minha onda tá indo mais pro documentário, já pegando esse gancho. Daqui a pouco a gente vai passar um documentário. E eu não pensei não. Embora eu tenha amigos da mesma geração que foram por esse lado do terror suspense. E é sensacional. Acabamos de ganhar 2 prêmios no Festival de Cannes. Acabamos, eu digo os brasileiros, né? Não sei se vocês acompanharam. O Wagner Moura ganhou o melhor ator e o Kleber Mendonça Filho ganhou o melhor diretor. O Kleber Mendonça Filho é um dos maiores diretores hoje em dia do cinema brasileiro. É mais ou menos da minha geração. Ele é um pouco mais velho, mas a gente começou a fazer longas-metragens juntos, curtas também. E ele brinca com o gênero o tempo todo. Ele faz um filme de arte, mas com o suspense o tempo todo ali. Fala mais alto, né? não O problema. trabalho de corpo que você fez no filme. Tem muitos objetos vermelhos, né? De cima, o enfoque de vaso de planta, ou naquela cena que ele estava preparando café, é vermelho, o alce que ele segura, a bola vermelha também. E se vermelho foi proposital, ele tá ali, talvez, por conta dessa temática da segurança ou não? Não, olha, no cinema tem uma função que é a direção de arte, que é a pessoa que vê o cenário, ajudando o figurino a pensar o filme como imagem também, né, junto com a fotografia. E a Fernanda, eu não sei se ela pensou nisso, eu não conversei com ela. Eu acho que foi mais para ter... Não teve a ver com a segurança, não. Mas é legal a sua leitura, né? Ele é meio melancólico, né? Ele tem uma tristeza ali, sei lá. Ele tem uma tristeza, ao mesmo tempo ele traz um pouquinho de suspense. Sim. E não é fácil. Assim, como é que você explica... Esse filme teve um músico que fez a trilha original, né? Que foi o Tibo. Acho que dá, mas tinha mais uma pergunta. Alguém levantou a mão aqui. Foi você, fala. O que você queria perguntar? A questão da melodia do piano. Ah, sim. Ela tem algum lugar que você baixar ela, que eu gostei muito dela. A gente não colocou em nenhuma plataforma assim, não, mas eu posso te mandar. Eu acho que eu tenho isso lá em casa ainda. Eu posso procurar e mandar no WhatsApp e tal. A música é bom por isso também, né? O som no cinema é tão importante quanto a imagem, né? Só que ele não fica mudando de tecnologia o tempo todo, isso é muito interessante. Você, por exemplo, para mandar para alguém o som para trabalhar o 5.1 do filme e tal, para mixagem, é levinho, sabe? A gente manda ainda parecido como era um tempo atrás. A imagem não sei se vocês estão acompanhando, tem 4K, 6K, 8K hoje em dia, cara, as imagens são pesadíssimas. E eu não sei porquê, porque chegou num ponto ali em HD que já é uma qualidade legal para assistir. E as pessoas aqui se conhecem, não se conhecem como assim a fundo, mas os personagens que frequentam o dia a dia da praça nós conhecemos. Os cachorros, os donos dos cachorros, a gente sabe quem é quem. Você tem o que as pessoas estão falando sobre essa personagem, que é a personagem principal do filme. Não é? É sobre ela. E que momento que ela aparece? No final. Só no final. Então você vê como é que é a ideia de que ele teve ele vai falar depois, mas não é uma coisa que você vê, é um deslocamento, assim, você não vê aquela coisa de... Geralmente você vê o filme, é aquela ação que vai passando, né? Naquele espaço, naquele tempo ali, ele faz toda essa brincadeira, esse deslocamento. E você fica na maior curiosidade, né? Pra saber quem é essa pessoa, né? Pra ver e tudo. Mas é isso. Isso que eu acho... Que bom que vocês sacaram, assim, já falaram na mesma hora, né? Mas fala aí, ela. O filme também deixa a gente curioso, do início ao final. A gente ficou escrevendo, a gente querendo saber como é a aparência. Aí fala de tudo. Aí isso eu achei muito legal, que a gente fica curioso do início ao final do filme. Aí só no final que a gente consegue descobrir como é a aparência, como ela é. Acho isso muito interessante. E tem mais uma coisa, aí quando a gente descobre, ela tá ali,
e aí acabou o filme, entra os créditos e o filme acabou? Não, né? Por quê? As pessoas já estão falando. Aí é o papo dela com quem? O cara da frase. Não, ó, é com ele. É porque na hora também vocês aplaudiram e não deu pra ouvir muito bem, né? Mas faz parte do filme também. Não é nada muito importante que tá nos créditos, mas realmente a gente ainda tá ali conversando. Mas é legal porque tem uma coisa que o filme não acaba. Porque geralmente o filme acaba entre os créditos, o filme não acaba, você continua com essa narrativa ali com ela. E é legal porque ele é o diretor do filme, né? Então entra a voz dessa conversa com ele com Mas ela. parece aquele cara falando, tá filmando, aí, gente boa, não sei o quê. Tem um pouquinho, né? Tem. Você tem essa... A gente teve a ideia de fazer esse filme porque geralmente quando você pensa um documentário de um personagem interessante, porque ela é um personagem muito interessante, né? Aí você pensa em ir lá fazer uma entrevista com ela. E foi isso que foi feito, assim. O Douglas, que é o co-diretor desse filme, tentou fazer esse filme. Só que a Elisete é muito misteriosa. Ela não foi uma personagem que se abriu e falou da vida dela, não. Ele ficou cheio de dúvidas, cheio de mistérios. Aí esse tempo passou, a gente sempre passava ali nessa praça. Aí eu falei, Douglas, você tem que fazer o filme com esse mistério. Ela não precisa falar. De repente, ouvir as pessoas, aí foi o clique, né? A ideia foi essa. E a gente fez um filme que a gente pensou em nem mostrar ela. Você descobriu no final como é a pessoa, fica mais legal, sabe? Se não mostrasse, acho que ia ter uma queda de expectativa também. Mas então, os filmes não convencionais, o curta-metragem geralmente é um lugar que você pode experimentar mais. Ele pode criar esse tipo de expectativa e também frustrar o espectador. Isso é mais difícil num longa-metragem comercial, né? Você tem patrocinador, você tem a televisão que vai comprar, você tem o exibidor. Então você responde para muita gente e você tem que fazer, vamos dizer assim, um filme que vá atender a expectativa do público. O curta-metragem, eu não tenho compromisso com nada. Nesse documentário de 11 minutos, a gente fez sem patrocínio, sem nada. A gente poderia fazer isso. E até a arte, muitas vezes, ela também tem essa possibilidade de deixar as pessoas intrigadas, revoltadas e pensando outro tipo de narrativa. Poderia ser uma provocação. E por muito tempo é o filme, né? A pessoa, será que não vai... Muita gente me fala isso no final. Será que eles não vão mostrar essa mulher? Eu já estou agoniado aqui para olhar quem é. Dá uma agonia mesmo. E a gente mostrou porque achou que caberia mostrar e porque a gente acha que esse olhar final dela também continua muito misterioso, né? Ele não quebra completamente, não é? Ela não entra no filme e fala, respondendo essas perguntas todas, essas questões que foram colocadas, eu sou isso e aquilo. Não, ela não se define nada, ela só dá um oi e uma olhada assim meio Mona Lisa, sei lá, meio... E a gente sai do filme com essa pergunta, né? O que aconteceu com essa mulher, né? A gente já sai com essa pergunta, né? Porque pode ser tanta coisa, ela fica em aberto. Esse aí também é lugar para a imaginação de cada um. Ela é uma pessoa da praça, mas ou ela é uma atriz? Ela é... Não. Ela é realmente uma pessoa da praça. E ela circulou por outros lugares da cidade. Minha primeira vez. É gratificante mesmo. Estar aqui. Que aula de arte era... A professora passava um negócio, a gente pintava, fazia um negócio com barbante e tal. E aí a gente chega aqui e vê que a arte não é só isso. Então há um leque infinito de possibilidades, até para quem, por exemplo, como... Esqueci esse nome. Cleiton, o próprio Alan, fizeram outros cursos aqui. Primeiro, por conta disso, de vocês abrir isso que você falou mesmo, de vocês verem até pessoas que estavam aqui na escola e fizeram arte ou fizeram outras coisas, aqui a gente trabalha com a arte, né? E que estão aí para justamente vocês verem, né? Poderem também imaginar, né? Porque vocês às vezes nem têm noção do que possa ser feito, ou o que ele falou, né? Tantas possibilidades que a gente tem. E também porque você vendo isso, você também pode ter suas próprias ideias, começar a pensar, começar a ver o que você quer e perguntar, ter acesso mesmo, né? Abre muito, né? Legal isso que você falar isso, porque só reafirma que é uma coisa importante. E claro, tem pessoas que vão se interessar mais, outras menos, isso é normal. Ela, tipo, é como o Cleiton falou, tipo, ela não é só uma atriz, né? Ela era só uma das pessoas que ficava na praça. E aí, tipo, como que veio essa cabeça a ideia de
fazer um documentário assim descrevendo ela. Então, eu não sei se vocês estão acostumados a ver muito documentário. No documentário, hoje em dia, existe um debate grande sobre o real. Que o documentário seria um filme sobre algo real e a ficção seria um filme sobre algo inventado, que saiu da cabeça de alguém, mesmo que seja inspirado em fatos reais. Só que o cinema, hoje em dia o debate quebra um pouco com essa expectativa de real ou não real. Existe um pensamento de que a partir do momento que se liga uma câmera, como eu aqui por exemplo, a pessoa que está de frente para a câmera está atuando. Como nós estamos atuando o tempo todo na nossa vida, né? Mas o cinema já contemporâneo já não pensa muito mais nessa questão do real. O que eu posso te dizer é que a Elisete realmente existe. Ela é uma pessoa que está ali nessa condição, vivendo nessa praça, e que a gente se inspirou nisso e fez o filme. Agora, um filme nunca é real. Um filme é uma visão de alguém, de um diretor, e o trabalho de uma equipe em cima daquele assunto. Agora, uma coisa que é legal, isso que você estava falando, de abrir, quando você vê curta é um lugar, como o Alan falou, de muita experimentação. E geralmente os festivais de curta são gratuitos. Então, acontece muito lá no Estação Botafogo. Quando vocês quiserem ir, já sabem que vocês vão ver várias coisas que a pessoa está ali pensando de uma outra forma que não é a forma convencional que a gente está acostumado. Então é legal, porque te abre um horizonte também, entendeu? Muito legal. Tipo, cara, posso fazer dessa forma. Acontece uma coisa, eu tive um professor de cinema, lá na faculdade eu fazia arte e filosofia, ele dava uma disciplina chamada Cinema e Deleuze, que é um filósofo. E ele falava assim, o que acontece? Quando a gente está muito acostumado a ver um tipo de narrativa, por exemplo, o que a gente está mais acostumado a ver filme modelo Hollywood, né? Que você tem aquela ação, você vai ter ali um acontecimento, vai ter o protagonista, o antagonista, você vai ter vários obstáculos que ele vai passar, vai ter o clímax e no final tem um desfecho. Esse é o roteiro basicão, né? Que ele vai passar por vários desafios. E aí, quando você começa a ver coisas que quebram com isso, e que vai ter, por exemplo, pega um filme, fala um cineasta aqui, quebra com Tarkovsky, né? Quebra com o tempo, quebra com... Ele vai... Uma outra experimentação, até como nesse próprio curta que você está vendo, que você não segue uma narrativa que os atores estão conduzindo a ação. Que você vai ver ali uma narrativa que foca no espaço, em que as pessoas estão comentando sobre aquela personagem, que é a personagem principal do filme, que você vai conhecer só no final, que, como ele falou, causa aquele mistério. Você brinca com tudo isso. E você sai dessa lógica. E às vezes, o que esse professor falava, isso mexe com o seu sensório motor. Tem gente que literalmente não aguenta. Não aguenta ver. Não está acostumado. Aí incomoda. Claro, tem gente que já, legal, não tem uma diferente aqui, já sai da caixinha. Então, no cinema mesmo, tem cineastas que você vai assistir que eles vão sair fora desse lugar, vão ter outras. E aí você pode pensar assim, mexeu aqui com o meu sensório motor, não estou acostumado com isso. Mas aí abre a tua percepção para um outro lugar. É interessante nesse sentido. Muito bom. Hoje em dia eu vou no cinema em momentos diferentes. Tem dia que eu quero ver um filme diferente, digamos, de arte, entre aspas. Aí eu sento lá, eu tenho que ter um tempo de reflexão sobre esse filme e tal. E tem dia que eu quero ver um filme hollywoodiano. Vamos lá, vamos ver isso. Porque são sensações diferentes, né? Às vezes você vai só para ver o que você já sabe que vai encontrar, mas vai se divertir. E outro filme que você não sabe o que o diretor vai propor, né? É um diretor ou diretora que vai te mostrar um outro filme que você não sabe o que vai encontrar ali. Isso é interessante também. E tem uma outra coisa que é o seguinte, vocês quando veem um filme, geralmente você olha, você vê mais o trabalho dos atores e tudo. Você conversando, por exemplo, tendo essa conversa com a Alan, você vai de repente agora ficar ligado, tem um diretor, como é que ele conduz essa narrativa, que é o que está acontecendo ali. Você vai se ligar alguém falou sobre, a Dani falou, chamou atenção para a questão da trilha sonora. Aí teve aqui alguém que falou sobre a questão da luz, foi o La Barba, que chamou a atenção de como é que ele fez a luz, os objetos. Então, porque ali tem muita gente trabalhando. Desde da pessoa que escreveu o roteiro, às vezes é o próprio cineasta, né? Como é o caso dele aqui. Mas às vezes você tem um roteirista, tem um diretor.
E aí você vai ter, além da pessoa que vai pensar a luz, vai ter um técnico de luz que vai pensar músicas, que o Tibor, por exemplo, no filme anterior, fez a trilha sonora. Mas quem é o técnico de som, que é outra coisa, entendeu? Então é uma equipe muito grande. Aí você acaba virando uma empresa prestar temporária, né? Oi? Acaba virando uma empresa temporária ali, naquele momento. Cada filme tem a sua forma de produção, né? Tem filmes que realmente precisam alugar um espaço enorme para a equipe toda ali fazer a pré-produção, ensaiar. Mas uma coisa legal da gente pensar é o seguinte: o cineasta não pensa assim, vou fazer um filme. Aí não são todos os filmes que partem do mesmo lugar. Tem filme que não vai ter dinheiro nenhum para fazer o filme. E às vezes essa limitação te ajuda a pensar novas formas, inclusive na linguagem do filme, para você superar essa falta de recurso. E aí tem um amigo que cita isso, ele cita que outra pessoa citou para ele, que é o Gato Larsen do primeiro filme. Ele diz assim: se você não tem dinheiro, não tem patrocínio, você também não tem limite. Porque é isso, Legal. você não tem o dinheiro, mas a sua imaginação, ela pode ir onde você quiser. E a forma como você vai mostrar isso no filme, você cria. Você quer mostrar alguém voando, né? Você pode ter tanto uma tecnologia, se bem que hoje em dia isso é fácil, mas vamos ver, na época dos primeiros filmes de Superman, devia ser difícil, né? Tinha que fazer um fundo imaginário, a técnica, botar um ventilador na capa, fazer lá... Ou você pode criar uma coisa teatral que o público vai comprar, que aquilo é um voo, entendeu? E isso tudo, essa criação depende de alguma consistência artística ali, que é porque o público compre a ideia, né? Então você não tem dinheiro, não tem limite. E a falta de recurso, às vezes, ela te ajuda... Abre outras possibilidades. A outras possibilidades de linguagem que não é o convencional. Porque o filme hollywoodiano, necessariamente, ele é feito para fazer muita bilheteria, mas ele tem investimento muito alto também. Porque aquela trilha, aquela luz, aquela técnica, aquela câmera que passeia sem tremer, isso tudo tem um custo, né? Existe uma indústria ali atrás. Então, e o estudante de cinema brasileiro nem sempre vai partir daí. Nem sempre não, nunca. E a faculdade é esse lugar de experimentação também, né? A escola também, muito esse lugar de experimentação.